Fala investidores, beleza? O Lucas novamente aqui com vocês. Pessoal, nesse vídeo vamos falar um pouquinho sobre o Fiagro XP-CA11, um Fiagro aí da XP. Atualmente ele é um dos Fiagros que mais se desvalorizaram nesses últimos meses. Podemos ver aqui que nos últimos 12 meses ele se desvalorizou mais de 12%. O que será que tem acontecido com o XP-CA11? Observe só a queda que teve aqui com respeito à sua cotação, desde que ele começou lá no mês de março de 2022, até agora, dia 15 de 4 de 2024. Ele se desvalorizou aqui no seu preço de cotação R$ 1,11. Será que esse Fiagro tem passado por alguma dificuldade? Será que tem acontecido algo dentro dele? É o que vamos tentar entender aqui no vídeo de hoje. Sempre lembrando que o vídeo não é recomendação nem de compra nem de venda de nenhum ativo. Se o ativo lhe interessar, procure se aprofundar, entender melhor como é que esse fundo ele funciona, para que assim você possa fazer uma boa escolha. E se o canal te ajuda de alguma maneira, e se você gosta do canal, já deixa aí seu like, que é uma maneira de você mostrar o seu apoio. Deixa aí também nos comentários se você investe no XP-CA11 e se encara essa cotação aqui a R$ 8,65 como uma boa oportunidade de investimento. Deixa aí nos comentários. Então vamos lá, pessoal. Eu já mencionei aqui o preço atual do XP-CA11. Seu dividend yield está aqui de 15,84%, um bom dividend yield. Ele tem pagado aí uma boa rentabilidade para os seus cotistas. Já pagou aqui nos últimos 12 meses no acumulado por cada cota em dividendos R$ 1,37. Se descermos mais um pouquinho aqui, podemos ver que seu valor patrimonial por cota, no caso que poderíamos considerar como seu preço justo, é os R$ 9,49. Mas como vimos aqui em cima, está custando R$ 8,65. Então seu preço atual está bem abaixo do que seria o seu preço justo. Seu P sobre VP está de 0,91. Isso quer dizer que ele está com desconto aí de 9%. Tem um patrimônio de 431 milhões, um caixa de quase 13 milhões disponível para futuros investimentos ou para poder pagar dívidas e conta com um pouco mais de 104 mil cotistas, tem um bom número de cotistas. Além disso, tem uma liquidez média diária superior a 1,5 milhão de reais. Descendo aqui, podemos ver que seu último rendimento anunciado, que foi correspondente ao mês de março, já que ele anunciou aqui no dia 28/3, e que ele pagou nessa última semana, dia 12/4, foi de 10 centavos por cada cota. Isso correspondeu ao rendimento de 1,10%, levando em consideração a sua cotação daquele dia, que era aqui de R$ 9,12. Então nota-se que no dia 28 do mês passado, sua cotação estava R$ 9,12 e agora já está aqui a R$ 8,65. Então de lá para cá, também se desvalorizou bastante. E se pegarmos aqui o seu gráfico de distribuição de rendimentos dos últimos anos, podemos ver como é que esse fundo ele vem caindo, né? Os rendimentos que ele tem pago aos seus cotistas. Devemos nos lembrar que no ano de 2022 e até meados de 2023, a taxa Selic ela estava muito alta, por isso que ele estava pagando aí altos rendimentos para os seus cotistas. Porém, em meados aqui do ano de 2023, mais ou menos ali no mês de agosto em diante, a taxa Selic ela começou a cair e, consequentemente, isso teve impacto na receita do XP-CA11 e ele acabou, assim, diminuindo seus rendimentos no decorrer desses meses. Então, a expectativa é essa taxa Selic ela continuar caindo, a receita do XP-CA11 também vai continuar caindo e, consequentemente, ele vai pagar um rendimento menor para os seus cotistas. Vamos aqui no seu último relatório gerencial, pessoal, no mês de fevereiro de 2024. Então aqui no comentário do gestor, ele faz um apanhado de como é que está a situação agro aqui no nosso país. Então ele menciona aqui sobre algumas regiões do nosso país que não teve a chuva esperada, né, para o mês de outubro e de dezembro de 2023. Lembrando aquela situação da quebra de safra, né, por causa daquele efeito El Niño. Então algumas regiões do país, especialmente aquelas que têm uma grande produtividade de grãos como soja e milho, teve um impacto aí negativo com respeito à falta de chuvas. Porém, ele menciona aqui também algumas culturas que estão numa fase muito boa, como por exemplo aqui a cultura do setor de açúcar e etanol, que tem passado por uma fase muito boa e a expectativa é que esse ano de 2024 também seja um ano muito bom para esse setor aí de açúcar e etanol. De um modo geral aqui eu li o comentário do gestor e ele não menciona nenhum ponto negativo, por assim dizer, com respeito a algo de ruim que esteja acontecendo com o XP-CA11, especialmente a situação de calote, né? Como a gente tem visto aí muitos devedores de Fiagros pedindo recuperação judicial ou não honrando com seu compromisso de poder pagar mensalmente o fundo, também pedindo o waiver, que é a prorrogação da sua dívida.
Então, pelo menos aqui no XPCA11, a gestora ela não menciona nada sobre isso. Descendo um pouquinho aqui, podemos ver com respeito ao seu demonstrativo de resultado financeiro. Então, correspondente ao mês de fevereiro, podemos ver que ele teve uma receita de regime caixa de 5,4 milhões de reais. De receita competência, ele teve 4,9 milhões de reais. Além dos seus ativos aqui, da renda fixa, que ele teve aqui uma receita de 71 mil reais. Suas despesas somaram o valor de 474 mil reais. Então, no final, pegando a sua receita bruta e diminuindo aqui pela sua despesa. Então, no final, aqui ele ficou com um regime caixa de lucro líquido de 5 milhões e 92 mil reais. E no seu regime competência, ele ficou com um lucro de 4,5 milhões de reais. E ele distribuiu em rendimentos 4,5. Então, podemos ver que no caso, no seu regime caixa, ele gerou uma receita maior do que o valor que ele realmente distribuiu e no seu regime competência, ele pagou exatamente o que ele gerou, na faixa aqui dos 10 centavos por cada cota. Aqui no relatório gerencial, ele faz o apanhado das principais culturas que atualmente ele tem devedores. Então, ele vai falar aqui sobre a situação da soja, então ele vai falar aqui alguns comentários. E aqui ao lado podemos ver pelos gráficos, como a sua produtividade tem caído e também a sua produção tem caído, por milhões de toneladas. Então, esse é um ponto aí a se considerar. Descendo aqui, ele vai falar um pouquinho sobre a situação do milho também, que está na mesma situação da soja, A área de produção caiu, a produtividade também caiu, além da sua produção também caiu. Então, mostrando assim que tanto o setor da soja como o setor do milho tem passado aí por uma situação realmente bem ruim, uma fase ruim. Porém, isso já aconteceu em outras situações, E o setor sempre conseguiu se recuperar. Então, não é algo aí para se ficar extremamente preocupado. É um ponto para se prestar, sim, atenção, porém nada para poder tirar seu sono. E ele menciona aqui também sobre a situação do açúcar e etanol, que tem passado aqui por uma fase muito boa. Pelo gráfico aqui a gente consegue perceber, como o preço do açúcar tem aumentado, a sua saca de 50 quilos, tem aumentado no decorrer desses últimos anos. Então, mostrando assim um período muito favorável para esse segmento de açúcar e etanol. Aqui podemos ver como é que está distribuído o seu patrimônio. Então, seu principal investimento são os CRAs, que ele tem aqui 89% do seu patrimônio investido neles, o que em números corresponde aproximadamente aqui a 390 milhões de reais. O seu segundo principal investimento são as cotas FITICs do setor agro, que corresponde a 7,9% do seu patrimônio. Em números, corresponde a 34,40 milhões de reais. E o restante, 3%, está aqui disponível em caixa, de aproximadamente ali 13 milhões de reais, para ele poder fazer futuros investimentos. Descendo mais um pouquinho aqui, podemos ver o setor de atuação dos seus principais devedores. Então, notamos que ele tem uma exposição maior aqui ao segmento de produtores de grãos e ao setor de açúcar e etanol. Mas, de um modo geral, ele tem aqui bons segmentos, Também tem uma quantidade bem significativa de segmentos que atualmente ele tem devedores. Continuando aqui, podemos ver a sua distribuição geográfica, no caso, a localização dos seus principais devedores, CRAs. Então, podemos ver que ele tem uma exposição maior que a região do Mato Grosso, que foi o estado mais afetado, por causa dessa seca, pela falta de chuvas. E ele tem uma exposição maior também aqui aos estados do Paraná e também São Paulo e Minas Gerais. Continuando aqui, podemos ver como é que está a distribuição dos seus indexadores. Então, 91,5% dos seus CRAs estão indexados ao índice CDI. Então, ele tem uma concentração, uma dependência desse índice e apenas 8,5% estão indexados ao índice IPCA. E, levando em consideração aqui as suas taxas médias, podemos ver que os ativos que estão indexados ao índice CDI têm uma taxa média aqui de CDI mais 4,72%, que é uma taxa considerada aí mais arriscada, e os que estão indexados ao índice IPCA têm uma taxa média aqui de IPCA mais 8,73%, que também é considerada aí uma taxa moderada para mais arriscada. Então, podemos considerar o XPCA11 como um fundo de moderado para mais arriscado. Então, sempre preste atenção aí às suas operações CRAs. E aqui, por último, a gente pode ver todos os CRAs que atualmente ele tem. Então, ele vai falar aqui quem é o devedor de cada um desses CRAs, a quantidade investida em milhões, o seu PL e o dia de vencimento dos seus contratos, além disso, seus indexadores juntamente com a sua taxa fixa de juros. Então, podemos ver que ele tem aqui algumas exposições, como, por exemplo, esses dois primeiros ativos aqui, que ele tem um PL superior a 5%, e tem um outro ativo aqui que está passando por uma situação financeira de se prestar atenção com respeito a essa empresa aqui, AgroCalax. Então, ele tem esse primeiro CRA aqui com um PL de 4,5%,
Descendo mais um pouquinho aqui, ele tem outros CRA também, na mesma empresa, esses daqui que eu estou selecionando para vocês, que ele tem um PL de 2,2% e mais embaixo aqui ele tem mais um CRA, com um PL aqui de 1,1%. Então, se juntarmos esses três CRAs, ele vai aí para uma concentração de aproximadamente 7%. Então, é um ponto a se prestar atenção aí com respeito às suas concentrações. A maioria dos fiagros hoje em dia, eles têm concentrações, então é um ponto para se prestar atenção, porque concentração, se um ativo ele levar um calote daquele devedor que ele tem concentração, o impacto negativo será muito grande na sua receita. Não só na sua receita, como também vai aí atingir a cotação daquele ativo, ele tem a tendência aí a se desvalorizar muito. Então, sempre preste atenção com respeito a concentrações. E aqui por último, pessoal, vocês podem ver as informações sobre cada um dos seus ativos CRAs. Então, ele vai fazer um resumo, também vai falar sobre as garantias que foram dadas por cada um desses devedores, qual é o setor de atuação desse devedor e também vai fazer aqui um comentário do gestor sobre cada uma dessas empresas que ele emprestou seu dinheiro, que eles emitiram esses CRAs. Então, é uma maneira aí de você procurar se aprofundar sobre cada um desses devedores e dessa maneira conhecer cada um dos devedores do Fiagro XPCA11. Então, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Espero que tenha ajudado você de alguma maneira. Como podemos observar, no momento não tem nada de errado acontecendo com o ativo. A questão é que ele tem algumas concentrações no setor de soja e de milho que tem passado aí por uma situação difícil. Então, talvez seja isso aí que tenha provocado um impacto negativo na cotação do XPCA11. Beleza? Pessoal, muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.